Olá, como você está? Esses dias tão conturbados, né? Tanta informação tem chegado ao nosso ouvido, nossa visão. Coronavírus, pandemia, tudo fechado. Escolas fechadas, trabalho. Fica em casa, vai pra rua. Volta a trabalhar, não volta. Crise econômica. Nossa, é tanta coisa acontecendo que às vezes nossa cabeça dá um nó, né? A sua não? O que a gente deve pensar sobre isso? Como a gente deve agir? O que vai acontecer? Bem, eu queria meditar um pouquinho sobre isso, mas numa outra visão. Numa visão bíblica da coisa. Mas como assim bíblica? Isso aí é da ciência, né? É um vírus. O pessoal está procurando a cura. A gente está tratando com cloroquina, né? Você já ouviu falar nisso? Então, isso não é uma coisa espiritual. Será mesmo? Eu queria que você meditasse comigo. Tenho ouvido muitos falarem sobre esse texto, 2 Crônicas 7:14. Vou ler para você. Fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vou ler de novo. Acho que você já até conhece esse texto, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Quero dizer, querido, que isso tem a ver sim. Isso é espiritual sim. O contexto disso que temos lido aqui é assim. O rei Salomão tinha acabado de inaugurar o novo templo. Lembram? Lá no Velho Testamento, os israelitas adoravam o Senhor em tendas. Era conhecido como tabernáculo, né? O tabernáculo de Deus, a casa de Deus. Eram feitos de tendas, de peles, de animais, de tecido. E aí, o rei Davi então resolve construir um templo. E aí ele não consegue, o Senhor diz: não é você que vai construir, o seu filho. E aí o rei Salomão tem essa bênção, esse privilégio de construir o templo. E eles terminam o templo. Tem muito ouro, tem madeiras assim de lei, coisas, utensílios assim dos mais variados e mais bonitos possíveis. E ele termina de construir. O povo se alegra, o povo fica muito feliz. E depois que eles param de celebrar, né, se encerra tudo, o Senhor chama o rei Salomão e conversa com ele. Então, pense comigo aí. Pense se não tem a ver com a nossa geração também. Ele diz assim: sabe, Salomão, eu ouvi a tua oração e eu vou mesmo estar com esse povo, eu vou ser o Deus desse povo. Na verdade, eu chamei esse povo para ser meu. Mas ele diz: sabe, Salomão, pode ser que um dia eu envie uma peste. Vou ler com você. Fala assim, ó: se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí ele começa: se o meu povo, que se chama... Mas
Não sei se você pensou isso, mas eu fiquei pensando, mas por que o Senhor faria isso? Lembra que é o Senhor que está falando, ele diz assim, ó, se eu cerrar os céus, se eu fechar os céus para que não chova mais, ou se eu mandar os gafanhotos, ou uma peste, mas por que Deus faria isso? Qual seria o motivo de ele enviar pestes, doenças, para que não houvesse chuva? A resposta está no final do capítulo 7. Eu vou ler com você. Eu vou ler para você. Diz assim, ó. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que eu vos prescrevi, e servirem a outros deuses e o adorares, então eu vou arrancar vocês da terra que eu dei para vocês. E essa casa que eu santifiquei ao meu nome, eu vou lançar fora, longe da minha presença, e a tornarei um provérbio e risada entre todos os povos, mortejo. Dessa casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar dirá, por que o Senhor procedeu assim com esta terra e essa casa? Sabe essa pergunta que talvez eu e você possamos fazer, mas por que o Senhor faria uma coisa dessa? No próprio final do capítulo 7, parece que ele sabia que perguntaríamos isso. Por que o Senhor faria isso? E o próprio capítulo 7, no finalzinho, verso 22, ele responde: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adoraram, e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Como tem vivido a nossa geração? Olha, pense um pouquinho ao seu redor. Como tem vivido seus amigos da escola, seus vizinhos, o mundo em que você vive, o meio que você vive? Eles têm adorado ao Senhor? Eles têm considerado Deus em suas vidas? O mundo em que a gente agora assiste pela TV, pelo celular, esse mundo, ele é um mundo, essa geração é uma geração que busca Deus. É uma geração que dá ouvidos à sua voz, que anda nos seus caminhos. Os nossos líderes, porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e o adoraram e o serviram. A quem a nossa geração tem servido? A quem a nossa geração tem adorado? E agora eu trago isso para mim, para você. A quem você tem adorado? A quem você tem servido? A quem você tem ouvido? Então sim, querido, essa pandemia e tudo que acontece na face da terra é o Deus soberano que decreta, é o Deus soberano que trata. Então ele tem tratado o seu povo também, mas ele traz uma mensagem, e essa mensagem que eu queria compartilhar com você. Talvez o foco de tudo isso que temos vivido hoje seja a pandemia, seja a ciência, mas o foco que eu quero trazer para você é o que o Senhor fala no verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O Senhor chama um povo para ser seu. Ele chamou você, Ele chamou a mim para ser seu, para ser o seu povo, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Ele chamou a mim e a você para sermos esse povo. Então, se esse povo se humilhar, reconhecer, se humilhar quer dizer reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer os seus erros, reconhecer o seu pecado. Se esse povo reconhecer o seu pecado, reconhecer o pecado da sua geração. Lembra Isaías quando é chamado por Deus, ele disse: olha, Senhor, eu sou
nós somos um povo de lábios impuros. Ele coloca todo o povo, toda a sua geração, quando ele conversa com Deus. Então, precisamos, como povo de Deus, colocar a nossa vida e a vida da nossa geração, dizendo: Senhor, precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor faça uma mudança em nossas vidas. Precisamos nos humilhar. E ele continua: se esse povo se humilhar e orar. Orar quer dizer ter um relacionamento com o Senhor. É falar com Ele. É falar com o Pai. É reconhecer que precisamos dEle, nos humilhando diante dEle, orando, falando com Ele. Sabe, muitas coisas vão acontecer. Talvez a cura dessa doença, dessa pandemia, talvez a maneira de como o contágio não se alastre. Mas sabe de uma coisa? Se o seu povo, se o meu povo, o povo de Deus se humilhar e orar e me buscar, o Senhor se revelou na sua palavra: busque ao Senhor. Eu e você temos que buscar ao Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Converse com o Senhor, fale com Ele: Senhor, sabes como tenho vivido, como eu tenho vivido, como minha geração tem vivido. Se esse povo se humilhar, orar, me buscar e se converter, mudar, Senhor, muda a minha vida, muda o que eu tenho feito, muda as minhas ações, a minha mente, o meu coração, converte a minha vida. Sabe o que vai acontecer? Se o seu povo agir dessa forma, se eu e você agirmos dessa forma, Ele vai ouvir lá do céu. Ele está com os ouvidos prontos para ouvir. E a primeira coisa que Ele vai fazer não é curar a nossa terra, não é sarar a nossa terra. Porque às vezes o que mais, quando a gente se curva e ora, diz: Senhor, sara a nossa terra, para essa pandemia, para esse coronavírus. A primeira coisa que o Senhor vai fazer não é isso. A primeira coisa, na verdade, é a coisa principal, é o objetivo de tudo isso que temos vivido. Ele vai perdoar os nossos pecados. O que o Senhor quer do seu povo é arrependimento. A mensagem do Evangelho é essa. Lembra do paralítico? Aquele que os homens levaram numa maca, não acharam lugar, subiram no telhado, abriram um buraco lá no telhado, e eles desceram aquele paralítico. E quando o Senhor o vê a fé deles, a primeira coisa que o Senhor faz é dizer: perdoados estão os teus pecados. Isso ninguém poderia fazer. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode restaurar vidas de dentro para fora. Só o Senhor pode fazer isso. E os religiosos da época disseram: mas quem é esse que pode perdoar pecados? É o Senhor, é Jesus, o Deus vivo. Ele pode perdoar os nossos pecados. E é isso que Ele quer na nossa geração. E assim como aquele paralítico, Ele diz depois: pega o teu leito e anda. E ele fica sarado. Assim como diz nesse versículo: e eu sararei a sua terra. O Senhor tem todo o poder. Na verdade, Ele, lembra o que fala no versículo? Ele mesmo tem o poder de enviar essas coisas. Mas o objetivo é trazer para que o seu povo volte a adorá-lo, para que o seu povo volte a buscá-lo, para que o seu povo volte a reconhecer Ele como Senhor da sua vida, Senhor da sua nação, o Senhor da sua geração. Essa geração precisa de arrependimento. A minha geração, a sua geração precisa de arrependimento. E eu sararei a sua terra. Então, querido, arrependa-se, humilhe-se, ore ao Senhor, busque a Ele. Ele tem muito a fazer na nossa geração. Através de mim, através de você, precisamos fazer isso. Vamos orar? Ore comigo. Pare um pouquinho o que você está fazendo. Ore um pouquinho comigo.
Vamos pedir justamente isso. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor possa aplicar isso em nossas vidas. Precisamos mesmo, Senhor, nos arrepender. E, Senhor, temos vivido diferente daquilo que o Senhor manda. Tantas coisas temos que mudar em nossa vida. O nosso procedimento, a maneira que temos vivido. Às vezes na loucura do dia a dia, fazendo muitas coisas e deixando de buscar o Senhor. Ah, Senhor, muda a minha vida, a vida da minha geração. Transforma, perdoa os meus pecados e nos faz andar conforme a Tua vontade, buscando o Senhor, adorando o Senhor em todas as áreas da minha vida. Senhor, sara a nossa terra, queremos isso. Mas, Senhor, perdoa os pecados da nossa geração. Perdoa os pecados do nosso país. Senhor, perdoa os pecados da minha vida que eu tenho feito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Faz essa transformação na minha vida, na vida da minha geração. Então podemos olhar para o Senhor tranquilos, sabendo que o Senhor sarará a nossa terra. Usa, Senhor, esse momento tão difícil para a humanidade inteira, para que possamos voltar os nossos olhos ao Senhor. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.